Olá, eu sou o Mikael e esse é o canal A Verdade do Evangelho, canal onde comentamos assuntos bíblicos, falamos sobre o Evangelho. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Bom, no último vídeo do canal nós começamos a falar a respeito da mudança do Evangelho ao longo do tempo, ao longo dos anos. E hoje eu gostaria de comentar um pouco mais sobre esse tema, conversar um pouco mais sobre isso. No início da Bíblia, nós vemos o poder de Deus se manifestando grandiosamente ao longo do tempo. Talvez a cronologia em que a Bíblia é contada, a forma que é contada, parece que a todo momento aconteciam coisas extraordinárias. Não era bem assim, né? A gente sabe que entre um profeta e outro se passou anos, entre um fato e outro se passou anos, passou um período de tempo. Não era a todo momento que aconteciam as coisas. Mas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vemos o poder de Deus sendo manifestado de forma grandiosa. E o Evangelho ele surge nesse contexto de poder de Deus. Quando Jesus ele começa a pregar o arrependimento dos pecados, começa a dizer arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, e começa a operar prodígios e maravilhas, já no contexto da pregação do Evangelho, nós vemos que ele ensina os seus discípulos a utilizar da fé para que acontecesse prodígios, para que acontecesse maravilhas também pelas mãos dos seus discípulos. Quando ele vai ressuscitar a Lázaro, ele diz: Marta, não tenho-vos dito que se creres verás a glória de Deus? Então, a partir dali, da pregação de Jesus, nós já aprendemos que a palavra de Deus e o poder de Deus no Evangelho, eles andam juntos. Não há separação. E o que nós vemos na geração atual é uma incredulidade crescente, onde nós só olhamos para o natural, onde se ensina que Deus depende do homem para fazer algo. Quando nós lemos a história de Josafá, lá entre os capítulos 18 e capítulo 21 de 2 Crônicas, nós nos deparamos com uma passagem muito conhecida, que é quando um povo vem da além do mar contra Josafá. E Josafá ele apregou um jejum em toda Judá, e ele põe o povo para buscar a Deus, para que Deus os livrasse daquele povo, crendo que Deus livraria daquele povo. Eu acho que no contexto atual, quando nós nos colocamos a orar a Deus para pedir algo do tipo, para que Deus intervenha, as primeiras coisas que as pessoas pensam é: Deus não vai descer do céu para fazer isso ou para fazer aquilo, para te ajudar nisso ou para te ajudar daquilo. As pessoas naturalizam como se tudo fosse feito pela mão do homem e não pela mão de Deus, como se Deus dependesse de nós para fazer algo. É bem verdade que Deus não nos dá nada fácil. Todas as coisas que acontecem na vida do cristão, elas são acompanhadas por uma determinada dificuldade. E nós aprendemos nas Escrituras que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele permanece o mesmo eternamente. Então a forma que ele trabalhava no passado, ele trabalha ainda nos nossos dias. Agora a nossa confiança em Deus está abalada. Na questão de Josafá, como comentei, Deus disse: nessa guerra não tereis que pelejar. E Deus confundiu os inimigos de Judá para que eles mesmos se destruíssem. Deus se interviu. Deus respondeu a oração. E ainda nos nossos dias, Deus responde a oração. Deus se intervém. E Deus tem uma multiforma de trabalhar. Deus ele trabalha de diversas formas diferentes. Mas em nenhuma delas é fácil. Quando Josafá pregou o jejum em Judá, não foi fácil para ele nem para o povo de Judá saber que estava vindo uma grande multidão da além do mar contra eles. Não foi fácil fazer aquele jejum. Eles estavam com medo.
Deus se interviu, mas eles passaram por aflição naquele momento. Aquele momento não foi um momento fácil, foi um momento difícil, de grande aflição, até a resposta do Senhor, até a intervenção do Senhor. Assim também é nas nossas vidas. Eu mesmo tenho testemunhos de respostas de orações. E os nossos antepassados, a igreja primitiva, e até mesmo os mais antigos na fé, têm muitos testemunhos no sentido de que oraram, buscaram, jejuaram e o Senhor respondeu. E o Senhor os atendeu em situações que eram impossíveis na ótica humana de se cumprir. Mas Deus foi lá e fez. A nova geração também tem que saber o que é isso. Não podemos viver um evangelho baseado apenas na história dos nossos passados, dos nossos pais, dos nossos avós, da igreja primitiva. A igreja hoje, os cristãos de hoje, ele tem que saber o que é o poder de Deus. Ele tem que ter as suas próprias experiências. Ele tem que viver a fé como as Escrituras nos ensinam. A nossa geração hoje deve voltar para Cristo. Voltar a orar como a igreja orava antes. Voltar a viver o Evangelho como o Evangelho foi nos ensinado. Um Evangelho de poder. Esse é o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dos vídeos, estão gostando dos vídeos, deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima, se Deus quiser.